Hoje nós vamos falar sobre 7 itens, 7 coisas, 7 atitudes que fizeram com que eu pagasse muito caro ao longo desse processo de fotografia. Seja profissionalmente, seja na vida pessoal, então vamos embora. Vamos seguir aí, depois da vinheta eu vou falar para vocês quais foram essas dívidas aí de fotografia. Fala sonhadores e sonhadoras, eu sou o Paulo Lima e você está no canal do Estúdio Arauá Fotografia. Eu espero que aqui você se sinta bem e à vontade para compartilhar experiências fotográficas. Hoje tem uma coisa diferente. Na lista aqui, na descrição desse vídeo, tem uma lista de alguns canais que nós temos um grupo de youtubers pequenos aí, canais que talvez você não conheça, mas vale a pena dar uma olhadinha e se vocês puderem ajudar quem está lá começando, vai ser bem interessante. Alguns talvez vocês conheçam. Se você não é inscrito nesse canal, por favor também já se inscreva, faça parte aqui da nossa comunidade. Se quiser utilizar a nossa hashtag, você fica à vontade, é eu no Estúdio Arauá. E toda semana eu passo lá e curto as fotos e a galera também tem uma interação bacana e vai ajudar o seu engajamento. Então vamos embora. Eu falei sobre 7 coisas que fizeram com que eu pagasse caro, né, nesse processo fotográfico. A primeira delas é ter medo de defender o valor do meu trabalho. Ou seja, quando a gente está começando, é muito complicado você definir um preço, né? Você definir o valor do seu trabalho. Apesar de ter uma diferença entre preço e valor. Tá? Preço é o que você vende, é o quanto custa. Valor está mais relacionado ao que você acredita, ao que você entrega. Então é importante a gente ter essa diferenciação. Então vamos falar um pouquinho sobre preço e valor. Quando a gente começa, a gente tem muito medo de colocar um preço acima do que as pessoas estão dispostas a pagar. A gente precisa de cliente, nós precisamos fazer com que nosso trabalho seja conhecido, nós precisamos pagar nossas contas e a fotografia aí a gente não sabe quanto cobrar e como vai ser, então é bem complicado esse processo. E para começar, normalmente nós começamos com o preço lá embaixo. Mas depois que você começa lá embaixo, é muito difícil você fazer um upgrade, aí você conseguir subir um degrau com esses mesmos clientes que você já tem. Então é muito difícil. Então falar assim, que o preço do meu trabalho, aí no caso, a relação do que eu estou efetivamente vendendo, é bem complicado e a gente tem medo de cobrar o quanto ele vale. Claro que se você está começando, muitas vezes o seu trabalho ainda não tem um valor agregado muito alto, então o preço dele é naturalmente mais baixo. Já quando você começa a desenvolver, você começa a entregar um trabalho cada vez melhor, o seu cliente tem resultados com aquilo que você está entregando para ele, esse é o valor agregado do seu trabalho. Se o seu cliente te contrata para fazer uma foto de roupa, ou se contrata para fazer uma foto de joia, ou para fazer uma foto de um prato, e quando as pessoas olham essa foto, elas têm desejo, elas têm vontade de comprar e elas efetivamente compram, então aí você atingiu o resultado esperado por aquele trabalho e o valor do seu trabalho está ali implícito. Você não pode ter medo de defender o valor do seu trabalho, porque você está ajudando o seu cliente a crescer e isso precisa ser reconhecido. O segundo item, ele acontece normalmente também na nossa vida pessoal, que é ter medo de falar não. Ou seja, se algo que você acredita é ali confrontado e você não quer seguir em frente, você pode falar não. Você pode dizer não para um cliente, você pode dizer não para alguém da sua família, você pode falar não para o seu namorado, para a sua namorada. Se é algo que você não quer fazer, se é algo que você não está interessado, você pode falar não. Então isso é muito complicado. E quando a gente começa a fotografar de novo, no nosso processo nós acabamos aceitando praticamente tudo. Então o cliente pede desconto, a gente dá. O cliente pede mais foto, a gente cede. O cliente pede para a gente plantar uma bananeira, a gente vai lá e planta uma bananeira. E se a gente começa a falar não, a gente começa a construir e a educar esse cliente. E é muito importante isso, porque nós começamos a impor limites. E é aí que começa a existir respeito nas relações. E isso é muito importante, porque não dá pra gente fazer tudo, não dá pra gente abraçar o mundo e não dá pra gente fazer tudo que a outra pessoa precisa. Se ela quer, ela vai precisar, de certa forma, também ceder, ou pagar, ou se ela quer mais foto, a gente vai ter que diminuir o tempo, se ela quer mais tempo, a gente tem que diminuir as fotos, o prazo de... Enfim, é tudo uma negociação. E às vezes você simplesmente pode falar que não. E eu posso dizer que é
satisfatório, é reconfortante você poder falar não com a consciência tranquila, porque você começa a se descobrir e começa a entender que aquilo não faz parte de você. O terceiro item é a falta de ousadia para prospectar cliente. Isso eu confesso que até hoje eu tenho um pouquinho de dificuldade. Eu acho que prospectar cliente é algo muito simples, mas ao mesmo tempo não é tão simples, porque você tem que nichar para onde você quer levar o seu cliente, você tem que pensar em qual tipo de cliente que você quer, se os valores dele, como eu disse lá no primeiro item, batem com o seu, e isso você só descobre ao longo do tempo. Então, prospectar cliente é algo que é muito complicado. Deveria ser mais fácil, mas nós não estamos acostumados a fazer isso. Então esse é um ponto que até hoje eu ainda tenho que bater o martelo e falar, preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E que custou muito caro, e às vezes custa ainda, para a gente conseguir se desenvolver na profissão e se desenvolver como profissionais. O quarto item, eu acredito que todos vocês já tenham passado, de uma forma ou de outra, ou vão passar ainda, que é aceitar permutas que não agregam em nada e só consomem o nosso tempo e a nossa energia. Por que isso é complicado? Às vezes nós recebemos algumas propostas via Instagram, via WhatsApp, de pessoas que querem fazer permuta com a gente. E para que se você não sabe o que é permuta, é uma troca de serviços. Ou seja, eu como fotógrafo faço fotos de uma determinada pessoa e essa pessoa me oferece algo em troca. Então pode ser roupas, se é uma marca que está começando, pode ser... Então tem diversas formas de permuta. Mas a gente tem que deixar claro uma coisa, divulgação, ou seja, dar crédito não é permuta, tá? Isso é obrigação, isso é lei. Como está escrito aqui embaixo, ó, isso é uma lei. A pessoa colocar o crédito na foto não é um favor, tá bom? Que fique bem claro, então lembra sempre disso. E quando alguém fala assim, não, mas eu vou dar o crédito, eu vou marcar você. Fala, gente, isso é obrigação. Se você não der o crédito, eu posso te processar, inclusive, tá? Lembrem disso. E permutas que gastam muito do nosso tempo e energia. São aquelas perguntas que não são relacionadas a algo que você quer fazer. Então, você é fotógrafo de retrato masculino, vamos supor. Aí entra uma menina que tá com um look lá que ela precisa fotografar e te oferece uma permuta. Provavelmente não é interessante para o seu nicho aquele trabalho. Ou se você trabalha com gastronomia e alguém te oferece uma permuta de roupa. Caso você queira migrar ou aumentar o seu leque de atendimento, é legal. Mas caso não, talvez não seja muito interessante para você. Então, cuidado com permutas que consumam demais o seu tempo. Porque gasta energia, você vai ter que tratar, você vai ter que se preparar para fazer as fotos, você vai ter que clicar, o seu equipamento tem um custo, o seu transporte, alimentação, enfim, vocês estão cansados de saber tudo isso. O quinto item é a falta de organização e cronograma. Ou seja, você tem um atendimento das pessoas organizado, você tem uma agenda onde você marca quais são os dias, quais são as horas, os seus horários. Isso fica de fácil acesso para você? Se não, assim, eu vou falar com a minha experiência. Diversas vezes eu me atrapalhei com relação à organização. Não com o trabalho em si, mas organizar o estúdio para o trabalho, ter tempo hábil de parar para almoçar entre uma sessão e outra, poder descarregar as fotos com calma, tratar as fotos dentro do prazo certo. Nós aqui nunca atrasamos um prazo, mas às vezes nós temos que ficar sem dormir para dar conta de entregar um determinado trabalho em semanas que tem muito fluxo. Então eu peço para vocês, tomem cuidado com a organização e também com o seu cronograma. Não adianta você marcar 30 ensaios para uma semana e depois não conseguir entregar todos dentro do prazo. Então, tomem cuidado com isso. O sexto item também é um item que é bem pessoal. Ou seja, da nossa vida pessoal ele também acontece. Que é o tentar agradar a todos. É um fato que nunca, mas nunca, em hipótese alguma, você vai agradar a todo mundo. E se todo mundo falar que está feliz e que você agradou de uma maneira geral, alguém ali nessa história está sendo falso. Tá? Então, sempre tem puxa-saco, mas às vezes as pessoas não estão realmente tão assim como elas estão falando. Então, tentar agradar a todos, a única pessoa que você vai enganar de uma maneira geral e que vai fazer com que você sofra cada vez mais é você mesmo. Porque quando a gente tenta agradar a todo mundo, muitas vezes a gente deixa o nosso eu, a nossa pessoa, a nossa persona de lado. Porque para agradar o outro, às vezes eu tenho que ceder. Para agradar o outro, eu preciso abrir mão. E é difícil,
Ou seja, às vezes é fácil, mas a consequência vem. E o custo disso é muito alto quando você só pensa em agradar o outro e esquece de você mesmo. Então tomem cuidado porque é um assunto muito delicado esse e nem sempre você precisa agradar o outro. Você precisa corresponder à expectativa que ele tem, você precisa corresponder ao que ele te solicitou, mas o agradar é muito pessoal. Então, às vezes é uma questão de opinião, um briefing mal feito pode gerar um problema, então tomem um pouco de cuidado com isso, tá? E na nossa vida pessoal também, porque é do pessoal que a gente transfere para o profissional normalmente. E agora o sétimo item, que é o seguinte, achar que todo mundo está tão comprometido quanto você. Eu paguei já isso muito caro, de tentar organizar ensaio com algumas pessoas, de tentar organizar ensaio com algumas modelos, de tentar chamar maquiador ou fazer uma troca com o maquiador e esse maquiador no dia desaparecer, não dá nenhuma satisfação a respeito do que a gente tinha combinado. Modelo já me deixou esperando mais de uma vez. Então, assim, tomem muito cuidado, porque nem sempre as pessoas estão tão comprometidas quanto você. E isso é caro, porque você separar um dia para fazer um ensaio e a pessoa não ir, ela não aparecer, você separar um dia para fazer um ensaio e a pessoa não aparecer, é um dia que você perdeu. É um dia que você perdeu na sua vida, é um dia que você perdeu no seu trabalho, é uma data da sua agenda que você comprometeu para isso e depois você não vai conseguir preencher. Mas eu posso falar uma coisa, se isso acontecer, vou dar uma dica de como você reverter isso. Aconteceu uma vez, eu e um maquiador marcamos com uma modelo de fotografá-la. E ela não apareceu, simplesmente não apareceu. A gente ficou muito puto, a gente ficou muito chateado, porque é uma falta de consideração, como eu falei, agenda, data e tudo mais. E nós pensamos, nós não vamos perder o nosso dia. Nós estávamos no Parque do Ibirapuera, então nós saímos perguntando para pessoas que estavam no parque se elas aceitariam receber um ensaio, se elas aceitariam ser fotografadas e maquiadas ali por nós. E o que aconteceu? Algumas falaram que não e uma aceitou. E foi muito legal porque nós fizemos umas fotos muito divertidas naquele dia. Ela estava falando que ela estava com a autoestima meio baixa, que ela estava meio triste, e aquilo deu um up, né, no bem-estar mesmo. E é o que eu tenho falado sempre para vocês. A fotografia ela tem um poder muito grande, é um poder transformador nas pessoas. Então use para o bem, tá? Use isso de forma a elevar a autoestima das pessoas, de forma com que elas tenham, que elas cresçam junto com você. Então vamos fazer uma corrente do bem aí e criar um ambiente fotográfico, um ambiente mais seguro para todo mundo, mais seguro para quem está sendo fotografada, para quem está sendo fotografado. Se você é fotógrafo, evite qualquer tipo de insinuação para cima de uma modelo, que isso é crime, isso é errado e você pode às vezes traumatizar uma pessoa por causa de uma besteira. Então seja o mais profissional possível, seja o mais cuidadoso possível. E lembre-se, nem todo mundo está tão comprometido com um trabalho quanto você. Então escolha muito bem os seus parceiros, escolha muito bem a sua equipe para pessoas que estejam tão engajadas. Essas foram 7 coisas que eu considero que me atrapalharam ao longo do meu processo fotográfico, que algumas delas ainda me atrapalham, ainda estou trabalhando. Então esse vídeo também é um lembrete para mim, para não cometer os mesmos erros novamente. E eu peço para vocês, se vocês ficaram até aqui, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, deixa nos comentários quais são as coisas que atrapalham você aí no seu dia a dia, se é a procrastinação, se é sei lá, a insegurança, se é medo, se é vergonha, porque também é muito complicado, né, você lidar ali com outra pessoa que você nem conhece muitas vezes, então a gente fica meio tímido. Então deixa aqui nos comentários para eu também saber quais são as suas dificuldades e juntos nós vamos crescer cada vez mais, nós vamos melhorar e evoluir como profissionais, tá bom? Nós temos a comunidade, não se esqueça, que é eu no Estúdio Arauá, tá aparecendo aí na tela. Se você quiser contribuir com esse canal, eu estou precisando muito comprar 2 coisas para fazer os vídeos, que é um snoot e uma maquininha de fumaça. Se você quiser ajudar a gente a atingir essas metas, tem um Pix aqui na descrição, no comentário fixado, também está na tela, faça parte aí desse crescimento e junto a gente vai cada vez mais trocando informação e acrescentando conteúdo para vocês. Tá bom? Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, certo? Valeu, espero que vocês tenham gostado.
Valeu!